noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia lá em carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, e nós vamos ler a partir do verso de número 16. Gálatas 5, 16. O apóstolo Paulo está falando sobre como deve ser a vida vivida, guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E no verso 16 ele começa dizendo assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão aos desejos da carne. Por isso digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Feche os teus olhos mais uma vez. Convida o Espírito Santo para falar com você. É tempo de reconstruir, é tempo de se levantar, é tempo de crescer, é tempo de tocar os céus, é tempo de entrar na presença do Senhor com ousadia, é tempo de colocar em prática a autoridade que o Senhor Jesus nos concedeu através da sua morte e da sua ressurreição. Fala com o Espírito Santo, se verdadeiramente corresponde ao seu desejo, diga: Senhor, eu não quero apenas ser um ouvinte da palavra. Não, eu não quero ser um profundo conhecedor. Não. Fala: Senhor, eu também não quero ser um religioso de ponta. Não, eu quero ser alguém guiado pelo teu Espírito. Fala assim. Pai, eu preciso ser alguém que coloca em prática. E se eu fui vocacionado para morrer para mim, você crê que você foi vocacionado? Deixa eu te explicar o que é vocação. Vocação é uma direção que Deus coloca no teu coração e na tua existência. Ele separou você para você fazer morrer a sua carne. Você foi separado para isso. Eu queria que você falasse com o Espírito Santo: eu não posso sair daqui igual. Eu não posso. Fala com ele: eu não posso sair daqui igual eu entrei. Fala com o Senhor sobre a ação dos sentimentos dentro da sua alma. Você é uma pessoa que obedece a Deus ou aos seus sentimentos? Pastor, como é que eu vou saber? É só você olhar para a sua realidade. Você obedece ao Espírito ou às suas conclusões? E tem crente que conclui cada bizarrice e fala: estou obedecendo a Deus. Aí você vai olhar a vida da pessoa, bizarra também.
Fala, não, Senhor, hoje eu preciso sair daqui mais capacitado pelo Senhor, a chegar onde o Senhor precisa que eu chegue. E eu te peço que quebre as barreiras do meu coração, as resistências. Fala, Senhor, quebra as barreiras, quebra as resistências. Hoje eu quero crescer. Eu preciso crescer na tua presença. E crescer na sua presença é morrer para mim, para que o Senhor cresça em mim. Em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. O apóstolo Paulo, ele começa dando umas instruções para a igreja de Gálatas. E lá no verso de número 17, ele diz assim, olha do 16, por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Aí, se a gente descer um pouquinho, lá no 24, se eu não estou enganado, ele vai dizer assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está projetando no telão da Bíblia duas fotografias. A fotografia de uma alma inclinada para Deus, guiada pelo Espírito, e a fotografia de uma alma que é guiada por si mesma, ou seja, pela própria carne. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a nossa alma, ela tem uma logística própria, onde ela sente, percebe, deseja e interage com o mundo. É a nossa alma. E ele diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo pega todo aquele conteúdo próprio e sacrifica. Você sabe o que é o ministério sacrificial do cristão? A igreja de hoje vive como se o sacrifício não fizesse mais parte do culto a Deus. Mas o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo de número 2, no verso de número, vou ler o 9 primeiro, 1 Pedro 2, 9, Pedro fala assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que o Pedro está dizendo aqui? Que a igreja, ela foi constituída diante de Deus, sacerdotes do Rei Jesus. Sacerdócio real é um sacerdote que oferece sacrifício vinculado a Jesus Cristo. Agora, o que é um crente sacerdote? Você sabe que a função do sacerdote é ir lá, lá no Antigo Testamento, era do sacerdote a função de pegar o animalzinho que era levado para ser oferecido, pelos pecados daqueles que o conduziam. Então, o sacerdote que conduzia o animal até o lugar próprio, e ali ele imolava o animal, ele matava o animal. Essa era a função do sacerdote. Se você for lá no livro de Neemias,
Você vai encontrar o Neemias sendo chamado por Deus, se levantando diante de Deus, para reconstruir as portas e para reconstruir os muros do templo. E o templo de Jerusalém, que representa a minha vida e a sua vida, tinham 12 portas. 4 portas para cada ponto cardeal. 4 portas para o norte, 4 portas para o sul, 4 portas para o oeste, enfim. Agora, e para o leste. Agora, a primeira porta que Neemias começa reconstruindo é a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas, ela tinha que ser reconstruída pelo sacerdote. Por quê? Porque o que é a porta das ovelhas no templo? Nada mais era do que o espaço por onde as ovelhas que seriam sacrificadas passariam para, pelo sacerdote, serem sacrificadas diante do Senhor. Agora, não bastava o templo existir. O templo tinha que ter uma porta e o templo tinha que ter um muro. Então significa que nós temos entradas, nós temos saídas e nós temos que ter um muro de proteção. E nós temos que ser sacerdotes e nós temos que sacrificar diante de Jesus Cristo. Agora, pastora, quais são as ovelhas que eu conduzo pelas portas, pelas saídas da minha alma? Eu não quero falar sobre isso, mas quando a gente fala de saída da alma, o que é que sai de você? Você já parou para avaliar que tipo de sentimentos, convicções, desejos, projetos, sonhos e ações saem de dentro de você? Você tem que olhar. Que tipo de sentimentos, palavras, conclusões, ideias, desejos, convicções você deixa entrar dentro de você? É você que tem que olhar. Agora, como é que está o muro da sua alma? Porque o muro não é uma obrigação do Espírito Santo. Se você volta lá no texto que nós iniciamos, lá em Gálatas 5, Paulo vai estar dizendo como o Espírito Santo faz frutificar o fruto do Espírito dentro de nós. O que é construído no nosso espírito é guardado pelo Espírito Santo. É construído pelo Espírito Santo e é guardado pelo Espírito Santo. Agora, o que entra e o que sai dentro da nossa alma, que tem a ver com a nossa vontade, com as nossas experiências, com as nossas vivências, precisa ser avaliado e analisado por nós. E a nossa alma tem que ter um muro construído por nós, para que o que vem das trevas, o que vem do mundo, o que se levanta próprio da nossa natureza carnal, não venha se estabelecer, criar raízes e frutificar dentro de nós. Porque Paulo, lá em Gálatas 5, também falou sobre a frutificação da carne. Só que os cristãos não entendem que esta responsabilidade de autoavaliação, você vai encontrar o Paulo falando sobre autoavaliação. Você vai encontrar o Paulo, principalmente nos textos que ele trata da Santa Ceia, ele fala assim, analisar o homem a si mesmo. Ele vai dizer assim, quem a si mesmo julga, não é julgado. Esta função, ela precisa ser nossa. Agora, ocorre que muitos cristãos entendem a palavra, vêm para a igreja e entendem a palavra, contrastam a palavra consigo mesmo. Muita gente consegue chegar até aí, pega a palavra, escuta e fala, meu Deus, então é isso. Meu Deus, mas isso aqui não é de Deus, mas eu estou errado, mas eu preciso mudar isso daqui.
Não, agora eu entendi. Que palavra abençoada, que palavra forte. E não estão mentindo. Só que eles não constroem os muros de proteção. Você sabe que as cidades antigas, bem como, né, quanto maior o muro de uma cidade, maior era a fortificação dessa cidade. Por exemplo, quando você vai lá para a cidade de Jericó, a cidade de Jericó tinha muralhas tão grandes e tão fortes que seres humanos não derrubariam-nas. Quem é que teve que derrubar as muralhas de Jericó? Deus. Mas a cidade de Jericó estava tão bem guardada, tão bem protegida contra ataques, que se Deus não tivesse Ele mesmo dado uma palavra e enviado poder, Josué jamais pisaria lá com o povo de Israel. Agora, pastora, como é que eu construo os muros da minha alma? Para que o Espírito Santo possa frutificar em mim, para que as obras da carne eu consiga matá-las e elas permanecerem mortas, para que eu possa ser guiado pelo Espírito e não pela carne? Essa é a pergunta. E aí, blindagem da alma, muro da alma, proteção da alma, escolha, né, quais das nomeações você quer dar, não são construídos com informações sobre a palavra. Não são construídos com informações sobre Deus. Não são construídos com informação sobre você. Que muitas das vezes você escuta a palavra e você se vê através da palavra. Você vai ser por isso que não está dando certo. É isso aqui que eu estou pensando errado. É isso aqui que eu estou fazendo errado. É isso aqui. Você entende. E você vai para casa feliz. Só que o que acontece logo a seguir? Na hora de colocar em prática, a pessoa não faz conforme ela aprendeu pela palavra. Você está me entendendo? Ela vem para a igreja e ela entende o que é certo. E quando ela vai embora e ela chega em casa, ela faz conforme o que está dentro dela. Tiago falou uma frase muito interessante. Ele disse assim, que nós somos engodados quando atraídos pelo o que está dentro de nós. Quando é que você cai no engano? Quando é que Satanás consegue derrubar você? Quando é que Satanás consegue fazer você praticar uma coisa que você já renegou, rejeitou, entendeu que é errado e de verdade ojeriza aquilo? Quando existe uma correspondência daquele pecado dentro de você. Quando você não aceita cumprir a sua função sacerdotal. O que é ser um sacerdote de Deus? É ter uma aliança com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Para que eu pudesse matar o meu ego através do poder vindo da sua morte todos os dias. Traduz isso. Eu entendo o que a palavra me ensina e eu pratico o que a palavra me ensina. Se não houver obediência aos mandamentos que se conhecem, não se tem blindagem da alma. Se tem informações de Deus. Se tem informações a respeito de si. Mas não existe uma mudança de fato. Por quê? Porque não querem sacrificar. Não querem fazer morrer a própria alma. Não querem matar dentro de si a atração pelo pecado. Ninguém vai adulterar, dizer assim, pastora, o inimigo
desamou o laço, eu nunca pensei em adulterar, e de repente estou aqui, ó, caí no adultério. Mentira, mentira. Aquilo estava presente e vivo dentro de você, e você não matou. Você não fez morrer. Sem atração, não existe passos que te levem à queda. Não existe. É preciso pegar a palavra e é preciso identificar pela palavra o que não corresponde à obra do Espírito. Por exemplo, quando a gente fala em adultério, o crente entende. A gente fala em roubo, o crente entende como pecado. Mas a falta de amor é o maior de todos os pecados. Porque tudo que você faz contra Deus e contra o próximo é porque você não ama. Tudo. Você já olhou para dentro de você? Pastor, é que eu não amo, eu não quero amar, eu não acho interessante amar, eu não acredito em amor. Rasga a Bíblia. Se assume. Sai do armário espiritual. Quer saber de uma coisa? Esse negócio de Jesus, cruz, salvação, isso não é para mim. Fica mais fácil para você se entender e lidar com você. Porque Jesus diz de maneira muito clara: quem não ama não conhece a Deus. E ele não está falando de amar a Deus, está falando de amar o próximo. Quem não ama não é de Deus, sequer o conhece. E aí? A primeira frutificação do Espírito: amor. Se você não fizer morrer o desamor, morrer o ódio, o Espírito Santo não vai ter como gerar amor dentro de você. Pastora, como é que eu faço isso? Colocando em prática. Como é que eu pratico o amor? Você já fez essa pergunta? Você pode escrever lindos tratados sobre o amor. Pode cantar Romanos 13, né? Primeira carta de Romanos 13, o dia todo. Pode cantar. Tem um monte de louvor, né? Se não tiver amor, nada serei. Pode cantar. O verdadeiro amor jamais acabará. Se não tiver amor, se não tiver amor, se não tiver amor, nada serei. Pode cantar. Pastora, eu vou cantar o dia inteiro, se não, pode. Se você não colocar o amor em prática. Sabe o que vai acontecer quando você não coloca o amor em prática? O inimigo entra e rouba tudo que o Espírito Santo já construiu dentro de você. Não vou nem explanar isso, você já conhece a parábola do semeador. Conhece ou não conhece? Não pode ter nada dentro de você, entre você e a prática da palavra que você reconhece como verdade. Não adianta. E essa iniciativa, essa escolha, precisa partir de nós. Pastora, eu conheço gente que fala assim: pastora, eu oro para me amar. Ore, querido. Pode orar 16 horas. Pastor, eu estou orando 16 horas. Senhor, me faz amar, me faz amar. Sabe quando você vai amar? Nunca. Porque na hora de estender a mão, na hora de não criticar, na hora de não julgar, na hora de fazer o que é necessário para aquela pessoa chegar no céu, você não faz. As pessoas, elas pensam que amar é um sentimento. Assim, eu fico doida da vida. As pessoas confundem amar com gostar. Qual que é a diferença?
te agrada? Às vezes você se agrada de pessoas e fala, meu Deus, ninguém gosta, né, de fulano, todo mundo fala que é bicho, urubu, mas eu gosto. E você não tem uma explicação. Isso é amor? Não. Porque, inclusive, pode ter pessoas que você gosta e este gostar te impede de amá-la. Porque amor é salvação. Amar é quando você faz por ela e beneficia ela. Mesmo que doa no começo. Mesmo que o processo seja dolorido. Mesmo que você tenha que dizer não para ela. Mesmo que você tenha que deixá-la. Alguém se entrega às drogas pesadas. Você ora, baba, jejua, conversa, fala, mostra, a pessoa diz, não, eu vou continuar me drogando. Você vai ficar lá assistindo? Até ela morrer? Não, você vai falar assim, ó, você escolhe, porque eu te ver morrer, não vou aceitar. Você vai escolher. E não é o desamor, é o amor. Eu já vi várias pessoas que salvaram cônjuge, salvaram filhos, com atitude de amor. Não, ó, dentro da minha casa você não vai fazer isso não. Então, ó, casa seu rumo. É falta de amor. Rapidamente a pessoa vai lá, testifica que ninguém vai dar abrigo para ela, ninguém vai estender os braços para ela, que vai ficar muito pior para ela, ela volta e se encolhe. Quem é que ganhou? A mãe e o pai? Sim, mas quem ganhou mais? A pessoa. Então, amar não é gostar. Quando Jesus disse, amai os inimigos, quem gosta de inimigo? Só maluco, doente. Ninguém gosta, gente. A pessoa te alfineta, a pessoa te prejudica, a pessoa te inveja, a pessoa te sabota, a pessoa te difama. Como é que você vai gostar? Mas você pode dobrar o teu joelho. Você pode não falar mal dela. Você pode, na primeira oportunidade, fazer um gesto em direção a ela, que ela sinta que Deus a ama. Pode ou não pode? Isso é amar. Se você não colocar em prática, e às vezes colocar em prática, nem precisa colocar a mão no bolso. Às vezes é um sorriso. Às vezes é um cumprimento. Às vezes é um olhar onde no trato você não queira parecer tão superior e a pessoa não se sinta tão distante de você. Às vezes a pessoa está se colocando aqui, ó, tão superior a você, mas ela está arruinada, desgraçada. Mas se você ama, você consegue ver a miséria dela. Aí você dá um sorriso sincero. Aí você estende a mão de verdade. Você não se encolhe, você não se amedronta com aquela postura, você não vai para os teus complexos, você se move estritamente em direção a ela. E esse amor toca a alma dela. Você entende isso? Então, todo mundo quer algum tipo de ministério na igreja. Pastor, eu quero o ministério de evangelismo. Eu quero o ministério do louvor. Eu quero o ministério da palavra. Tá, mas e o ministério sacerdotal? Que ministério que é esse, pastora? O que o Pedro falou. O que o Pedro falou. O que o Paulo falou. É o ministério de fazer morrer. Você entendeu que é você que faz morrer ou não? Ficou claro isso? Nós pegamos a morte. Pastor, fala de novo. O que é o mesmo ministério sacerdotal que eu fui chamado por Deus para exercer? Você pega a morte de Jesus na cruz. Tem poder nessa morte. Você aplica dentro da sua alma para fazer morrer as suas carências. Você fica um contraste. O seu eu, o seu querer, as suas vontades, os seus desejos e a palavra de Deus. Ao invés de você atender você
você atende a palavra de Deus. Isso é obedecer. Isso é fazer morrer a sua própria, o seu próprio eu. Em Carta aos Romanos, no capítulo 8, verso de número 36, ele falou assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Você entendeu que, pastor, quando que eu tenho que morrer para mim? Vamos ler de novo. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tá bom. Você é destinado. Quem convive com você vê você sendo destinada a morrer para você todo dia ou o contrário? Faz o exercício. Quem convive com você como as pessoas veem você. Como as pessoas que estão à sua volta enxergam você. Ah, pastor, fala isso de outra forma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já passou por situações na sua vida em que você se sente ou se sentiu humilhado? Já? Rejeitado. Quando você sente humilhação, alguém te humilhou. Quando você sente assim, alguém não gosta de você, sobe uma ação de sentimento dentro de você, sim ou não? Esta pessoa está me rejeitando, ela não me quer, ela não me prefere, ela não gosta de mim, ela não me reconhece, ela não me aceita. Isso é a rejeição. Tá bom. Quando você sente a ação da rejeição, a ação do abandono, eu fui deixado, fui trocado. Quando você sente isso, qual é a sua reação? Procura aí, lembra? Você já viveu isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Crente sacerdotal tem que aprender a tirar proveito dessas situações extremas. Quando a rejeição, a humilhação, o abandono nos atinge de maneira latente, forte, perceptível, nomeável, sensível. Naquele momento você tem que trazer a escritura para sua mente. Por quê? Porque você ajuda aquele sentimento e ao invés de você lutar contra, você se une a ele e você ministra a real para você. É difícil? É difícil. Peraí, fulano me feriu. Você já foi ferido por alguém que você só fez bem? Qual foi a sua reação? O Senhor me deu uma revelação há algum tempo atrás. Eu tive uma decepção muito séria. Uma pessoa muito querida, mas não foi falando de coisa séria. E quando eu fui orar, eu falei, Senhor, mas que é isso? Porque tem coisa que te desorganiza, tem coisa que mexe com a sua lógica. Você sabe por quê? A caminhada por fé não é a caminhada que você controla, a caminhada por fé é a caminhada que você é controlado pela presença de Deus. Você é controlado pela força do Espírito Santo, pela luz do Espírito Santo, pela vida do Espírito Santo.
E o Senhor, às vezes, fala comigo através de música. E ele me trouxe um refrão assim, de um lançamento que eu já não ouvi há muito tempo. Eu não sou uma pessoa que... Até mesmo por que eu gosto de lançamento? Deus só fala comigo através de lançamento. E ele me trouxe assim: se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do seu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os seus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Eu estava sentindo abandono, humilhação, rejeição, uma coisa brava, assim. De repente o céu fica escuro e você não vê saída. Pastora, na prática, o que é exercer o ministério sacerdotal? Que o Espírito Santo nos ajuda. Ué, Jesus foi traído? Foi ou não? Tá. Jesus foi ferido? Sim. Jesus foi abandonado? Por que eu não posso? Por que eu tenho que me tornar alguém que abandona? Alguém que desdenha? Alguém que desiste? Por que eu tenho que mudar o meu eu, que o Espírito Santo construiu dentro de mim, porque alguém me fez algo? Isso é o ministério sacerdotal. Você pega a sua carne, você pega a sua logística, você pega a sua ótica e você fala assim: o que a palavra de Deus diz sobre isso? Ah, tá bom. Você mata você. Você não leva mais você em consideração. Você se levanta na força do Espírito Santo. E você começa a ser movimentada por ele. E tem coisas a serem feitas para Deus. Você sabe qual é o grande problema da igreja de hoje? Vou dizer para você. Crentes que só querem fazer aquilo que gostam. Crente que só gostam de fazer aquilo que eles concordam e apreciam. Mas nós somos chamados para fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos vocacionou, daqueles que nos comprou por preço de céu. Jesus é preço de céu. Com o sangue de Jesus, Deus limpou o céu da rebelião do demônio e limpou a minha alma do pecado original. Eu fui chamada e comprada por esse Senhor. Então eu não tenho que habitar. E eu preciso entender isso. E essa decisão, ela não é do Espírito Santo. Agora a gente volta lá em Gálatas para encerrar. Gálatas 5:16. Onde o Paulo, ele vai dizer assim: por isso, vivam no Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário, a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, e estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, já não estão debaixo da lei. Aí ele vai descrever essas obras. Espera aí. Aí eu queria que você entendesse uma coisa séria para a gente encerrar. Você já entendeu que tem um conflito entre a carne? O que é a carne? Vamos falar um pouquinho da carne? A carne é você. Quem é você? Você carrega dentro de você a marca do pecado original. Toda a morte e sentença do pecado original. A palavra diz que pelo pecado de um, que é Adão, todos pecaram. Você já nasce com o governo da morte eterna
operando dentro de você. Você já nasce herdando da sua família toda uma dimensão genética, emocional e espiritual. Já deve ter percebido isso também. Você não herda do seu pai, né, só aquele tipo de nariz, né? Falar, eu tenho pé igual da minha avó. Não é só isso. Né? A minha pele é igual ao do meu tio. Não é só isso. Não são só características físicas. Você vai encontrar também traços de temperamento, sim ou não? Hoje a ciência dá conta que você herda também os impactos emocionais fortes. Sua família teve alguém que teve uma perda muito grande, um choque muito grande, uma traição muito grande. Aí você herda aquele impacto. Você cresce com medo de ser traído, com medo da vida, com uma timidez, uma certeza que você vai ser humilhado. Mas você não passou por aquilo. Alguém da sua família passou e você herda. Hoje a ciência, a neurociência já dá conta disso. A epigenética já se fala sobre isso sem mistérios hoje. Mas a Bíblia também fala que você tem uma herança espiritual, que são espíritos territoriais, espíritos familiares, que familiares seus abriram portas do passado e eles te perturbam no presente, arruinam a tua vida no presente. Isso tudo é a carne. Quando você recebe a palavra, pela obediência da palavra, você quebra a maldição. Pela obediência da palavra, você vence o diabo. Pela obediência da palavra, você faz morrer dentro de você essas fragilidades que você tem da vida. Obediência da palavra. Agora, quando Paulo fala de luta, eu queria que você entendesse isso. Esta luta é uma luta que não tem empate. Eu queria que você entendesse isso. Na sua luta contra a carne, o Espírito Santo dentro de você, contra a sua carne, é o Espírito dentro de você contra a sua carne. O Espírito presente dentro de você contra a sua carne. Com a palavra de Deus dentro de você para fazer você vencer você. Tá? Essa luta é uma luta que não tem empate. E é uma luta que tem que ter progressão. Deixa eu te explicar. Logo assim que você se converte, né? Vamos pegar um novo convertido, Gênesis, Lu, são novos convertidos. O que vai acontecer? Eles vão vir para a igreja e eles vão ouvir a palavra. Eles vão ter um monte de informação. Aí eles vão para casa e na hora de colocar em prática, geralmente o que vai prevalecer é quem? Eles. Geralmente tem exceções, mas geralmente acontece assim. O novo convertido, cada culto que ele vem, ele recebe um monte de informação. O Jefferson com esse sorriso, né? Está acompanhando ele. Aqui, o novo convertido vem e ele entende um monte de coisa. Aí vai embora. Mas quando chega na hora de colocar em prática, ele faz tudo o contrário. Quem ganhou a briga? A carne. A carne ganhou a briga. E o céu diz assim, tranquilo, é novo convertido. Por isso que o novo convertido não pode fazer coisas dentro da igreja, não pode liderar, por exemplo. Por quê? Porque não dá conta. A capacidade cognitiva é uma, a capacidade espiritual é outra. Ok? A pessoa tem um doutorado, tem uma capacidade intelectual ampla, ela vem com poucas pregações, ela fala, já entendi o processo. É assim, 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 pá. Tranquilo? Agora vai colocar aquilo em prática? Não coloca. Por quê? Porque esse exercício ele é gradual. Agora, se o Jefferson, Luciana, começar um mês, um ano de igreja, e continua estudando, entendendo e fazendo o contrário. Vai entendendo e fazendo o contrário.
as sucessivas derrotas que o Espírito tem dentro de você. Todas as vezes que você sabe o que tem que ser feito e você faz conforme você quer, você está deixando o Espírito Santo perder a guerra. Você está lutando contra o Espírito Santo e você está ganhando, você está prevalecendo. Fala, não, pastora, eu vou agir a si mesmo, o meu namoro é impuro a si mesmo. Eu vou falar mal dos outros, eu vou continuar sendo venenoso. Eu vou continuar mantendo as minhas crises de ira, por aí vai. Os apegos. O crente não pode ser apegado demasiadamente a nada. Você tem que ir trabalhando esses apegos. Porque todo mundo vai embora, tudo vai mudar, as coisas vão passar, inclusive você vai. Você não é dessa terra. Ok? Aí, essas sucessivas derrotas do Espírito Santo dentro de você, ao longo do tempo, vai gerando uma cauterização da sua alma. Pastor, o que é uma mente cauterizada, uma consciência, uma alma cauterizada? Você já sabe a palavra não tem efeito nenhum, você continua fracassado e derrotado pelas trevas, e quando derrotado pelas trevas, chega uma época que a pessoa nem cai em si, que ela pecou mais, ela já não liga mais o pecado dela, a consequência que ela está passando. Essa pessoa, ela vai viver de quê, pastora? De misericórdia. O que é viver de misericórdia? Alguém que se compadece por causa da ação do Espírito Santo, não julga ela, dá para ela o que ela não merece. Isso aí é eu, hein? Esmola espiritual. Você está entendendo? É muito perigoso, Wilson. Mas a boa notícia é, se você quiser, você se levanta hoje e você fala, chega! Hoje eu resolvo isso. Hoje eu dou basta. Hoje, não amanhã. Hoje eu mudo essa história. Hoje. Porque, para finalizar, você tem uma coisa que você tem que entender sobre a sua alma. A sua alma não discerne bem e mal. A sua alma só discerne força. Deixa eu dizer de outra forma. A sua alma não sabe o que é certo, o que é bom, o que é ruim. Então, a sua alma, quando ela sofre um impacto de uma emoção, ela não sabe se aquela emoção é boa ou ela é ruim. Se vai levá-la à liberdade ou a um cativeiro. E a alma que não morre, quando o cristão ele não exerce o ministério sacerdotal, que é através da morte de Cristo fazer morrer a força da própria alma, o tamanho do próprio ego. Tem gente que fala assim, pastora, eu não consigo entender se Deus existe, por que nasce criança deficiente? Claro, eu tenho uma explicação teológica para isso, mas se eu disser para você que eu entendo, eu sou um ser humano, como eu vou entender isso? Eu tenho uma fé de que Deus é bom, de que Ele me alcançou, que Ele abriu a porta da eternidade para mim, que Ele me fez uma promessa, que vai passar o céu e a terra, a palavra dele não vai passar. Eu não sou entendedora da vida, senão teria estudado filosofia. A gente estuda filosofia, mas o que a gente estuda em filosofia não explica nada. E se você for olhar, os filósofos são os mais malucos, os mais confusos, metem os pés pelas mãos. Você entende isso? Então, se a alma obedece ao que é mais forte, ela se vicia em ter uma força agindo dentro dela para ela sobreviver. O que é isso, pastora? Uma pessoa que sofreu uma violência muito séria, por exemplo. A alma dela não fala assim, olha, essa força é uma força ruim, essa força
está fazendo você acreditar que você não é nada. Essa força está fazendo você achar que Deus não te perdoa, que você é pior, que você é mais sujo. Não. Pessoas que passaram fome mesmo. São pessoas que vivem a vida toda com medo de passar fome de novo. O que é isso? Uma força dentro da alma. Uns desenvolvem megalomania, outros desenvolvem consumo, né? Mania de consumo. Outros vão para a avareza, fica com dinheiro no banco e o dente cariado. Não consegue, com dinheiro no banco e não consegue sentar no restaurante nunca para comer o prato, porque fica pensando assim, se eu fizesse em casa seria 40% mais barato. Aquele extremo. Não entende que tem uma força maligna operando dentro da alma dele. E ele precisa daquela força para ele existir. Pastora, como que eu venço essa força pela palavra? Desapegando daquilo que ela te aponta. Qual é o meu medo? Meu medo é de passar fome. Então, se eu passar, que passe. Já passei fome, eu não morri. Eu quero ver se eu vou passar fome. Se desprende disso. Vai para a fé. E aí você se liberta dessa ação. Isso é fazer morrer. Mas não me amaram. E daí, queridos? Não amaram Jesus. Pastora, mas você fala isso? Que você não teve essa experiência, aquela experiência. Não tive. Né? Algumas experiências. Não, mas você quer ter as que eu tive? Não é? Eu tive. E continuo tendo. Só que é uma escolha de morte diária. E não tem outro jeito. Você tem diariamente, entre eu e a palavra, entre eu e a palavra, entre eu e a palavra. Diariamente. Pastora, mas eu não faço isso. Eu descobri que eu não faço isso. Então você vai ser uma alma governada pela força dos acontecimentos bons e ruins. E aí deixa eu te falar uma coisa. Tanto a força da alegria como a força da tristeza é muito grande. Por quê? A força da tristeza leva a alma para a destruição. Depressão, suicídio, ou vazio interior, falta de contentamento, a pessoa começa a definhar, é perigoso, desenvolve uma doença. Pastora, mas e a alegria? Qual é o efeito colateral da alegria na alma? Abdução. O que é abdução? A pessoa fica fora da realidade, achando que tudo são flores. Aí você fala, meu Deus, coitado, em que lugar essa pessoa está? Aí começa a valorizar umas coisas. Você vê esses malucos? Tem gente que valoriza demais a marca da roupa, o outro a educação, o outro uma forma culta de falar, um lugar na sociedade. Isso porque aqui a gente não tem realeza, porque senão seria briga pelos títulos de nobreza. Não, mas eu sou duque, mas eu sou marquês, mas eu sou... Entende? Abduzido, maluco! É doido! Aqui, vai para a autodestruição do mesmo jeito. Só o Espírito Santo te guia na verdade. Só o Espírito Santo te dá o peso real das coisas que você passou, que você está passando e que você ainda passará. O crente que não morre para si, ele vira uma vítima. Quem vem nas terapias, a gente fala muito de vitimização, né? Sabe qual é o principal efeito colateral da vitimização? Porque se você não pode fazer nada contra o que te fizeram, aí você vai enfrentar a somatização. Sabe o que é isso? São as dores que a sua alma não dá conta e a doença com o seu corpo. Aí você vai enfrentar os vícios e as compulsões, que são os carcereiros da alma. Você não quis morrer, você não quis desapegar, você não quis desistir, então você vai ser escravo. Tem gente que é escravo da compulsão alimentícia, da compulsão por compra, da compulsão sexual, e por aí vai. Ok?
assumir o lugar de vítima é a pior coisa que você pode fazer. Você não tem controle sobre o que fazem com você. E Jesus, eu gosto de Jesus, que Jesus ele é muito sincero, sabe? Olha o exemplo que ele deu para nos nortear contra a fidelidade do seu amor e sua presença em nossas vidas. Ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho que mama. Uma mãe pegar um bebê, período da lactação, esquecer que tem um bebê, é fácil. As mulheres vão entender isso mais que os homens, né? A mãe nem dorme. Ela não dorme. Toda hora ela vai lá, para ver se está bem, como é que está. Ela não esquece um minuto. O dia que vai no shopping e deixa a criaturinha em casa, fica assim, liga 500 vezes. Como é que está fulano? Comeu? Dormiu? Pulou? Não pulou? Não esquece. Mas Jesus disse que pode esquecer ou não. Tem mãe que esquece. Agora vamos lá. A mãe que esquece o bebê que mama é uma mãe que mata ou não? Porque a gente sabe que o bebê humano, os mamíferos, é o mais frágil. Se alguém não cuidar, ele morre. Então você pode ter uma mãe que te mata. Mas ainda que você tenha uma mãe que te mata, eu não esqueço de você. Eu continuo sendo o sentido da sua vida. Ou você pega essa palavra e torna ela suficiente para você. E mata, rejeita, resiste. Todas as marcas, feridas, realidades falsas, contrárias, enganos. Você fala, até eu esqueço de mim, por que não? Eu sei que ele não esquece. Ou aqui, irmãos, ou ele é suficiente, ou esquece de dizer que isso é a questão. Né? Agora, se você não construir muros, o que é construir muros mesmo? Reter o conhecimento? Praticar ele. Construir muros para sua alma não ser afetada pelas coisas que você passou, pelas coisas que você está passando, pelas coisas que você vai passar. Como é que uma pessoa é atribulada e não é desanimada? Paulo falou isso. Como é que uma pessoa é perseguida, mas não é abatida? Não é desamparada? Não se tornando e nem refletindo aquilo que ela passou. Pobre, passando pela pobreza sem ser pobre. Que a pobreza não está na condição. A pobreza está no ser. Tem pessoas pobres, ricas, nobres. Tem pessoas ricas, pobres, miseráveis, mendigas. Tem gente que é pobre só tem dinheiro. Tão pobre que eu gosto desse ditado. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Não tem mais nada? Entende isso? Agora, pastora, como é que eu faço para a luta do Espírito Santo dentro de mim contra a minha carne, eu ir revertendo isso? Primeiro mês de convertido, 10-1 para a minha carne. 10 para mim, 1 para o Espírito Santo. Primeiro ano de convertido, 5 para mim e 5 para o Espírito Santo. Segundo ano de convertido, 7 para o Espírito Santo, 3 para mim. Inverteu. Isso precisa acontecer. Como que isso acontece? Vai praticando. Tome a decisão, vou obedecer. O que eu tenho que fazer? Sei lá, recomeçar quantas vezes for preciso. Confessar quantas vezes for preciso. Tem gente que não sai do lugar porque não confessa. Pastora, mas se eu confessar, eu vou acabar com a minha moral. Pastora, eu vou destruir a minha reputação. Sim, você prefere ser um fracassado? Tá bom. Pastora, uma pessoa pode ficar dentro da igreja fracassada? Pode. É escolha. Mas é perigoso você se enchendo de conhecimento e não exercendo o teu sacerdócio. Não obedecendo a palavra. Você vai virar uma ovelha gorda.
Ezequiel falou sobre isso. Você outros e vai pagar um preço muito alto. Porque se você for lá e ler, ai das ovelhas gordas. Sabe o que as ovelhas gordas fazem? Bebem a água primeiro, são os ricos. Bebem e sorteia para as outras que chegam depois, as menos favorecidas, as magras, além de beber depois, ainda beba água suja. Quer ser essa pessoa? Não tem meio termo. Aliança com a morte de Jesus Cristo tem que te levar todo dia, todo dia, todo dia. Você tem que obedecer todo dia, porque aí você vai se tornando forte espiritualmente e vai crescendo espiritualmente e vai se tornando alguém que tenha para si e tenha para oferecer. Que o Espírito Santo venha falar com nós poder. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria que você apresentasse você para Deus. Você. Sua vida. Como você se sente, hein? Pastora, eu não sinto nada. Mas... E tem gente que assim, pastora, eu estou morrendo e chorando, porque eu não sinto nada. Quem mandou você sequer sentir? Você nasceu, você foi comprado. Vai tratar de saber o que ele quer de você. Sai desse foco. Você entende? O que te interessa? Ai, pastora, ninguém fala comigo. Vai falar você com os outros? Seu desagradável? Vai aprender a falar com os outros? Vai querer coisas boas para os outros de verdade? Vai querer para o outro o bem que você quer para você? De verdade? Vai tratar a tua inveja? Eu queria que você apresentasse você para o céu. Eu não sei se você entendeu. Todo crente é chamado para ser um sacerdote. É o Pedro que falou, vós sois sacerdócio real. Nação santa, povo escolhido. Povo de propriedade exclusiva. Você entendeu essa parte? Povo, eu gosto dessa fala. Povo de propriedade exclusiva. Você nem teu é. Você entendeu essa parte? Eu não estou contente, eu não estou isso, eu não gosto de mim. Irmão. Quando é que você vai virar essa página e passar essa fase? Para ter força espiritual, autoridade espiritual. Quando é? De verdade. Eu queria que você apresentasse hoje o culto de libertação. Aonde você tem tropeçado na obediência. Porque não dá para falar de libertação, de bênção, se você é um desobediente. Você sabe, mas você não pratica. E daí? Isso só faz você mais condenado ainda. Entende isso? Eu queria que você fizesse uma análise. Eu estou dizendo isso porque os dias são maus e Jesus Cristo voltará. Os dias são maus e Jesus Cristo já está voltando. Eu queria que você falasse com ele sobre seus traumas. Trauma. Sabe o que é um trauma? É uma situação muito difícil, dolorida que você viveu. E às vezes o trauma, se ele não for tratado, ele vira um complexo. E sabe o que é um complexo? A pessoa, ela passa a ter um olhar sobre si através do que ela sofreu. Então, ela se vê sempre inferior. Eu estou falando de coisas difíceis. Mas a palavra de Deus, ela entra lá nessas profundidades. Pastora, mas eu sei o que eu passei. Sim, mas você não passou sozinho. Se você não acreditar que Ele levou sobre si as suas dores, Ele levou sobre si as suas dores, querido.
Pastora, como assim? Quando ele morreu na cruz, eu não tinha passado, não tinha nem nascido. Mas Deus, na sua onisciência, sabia da sua existência e colocou a sua dor em cima dele. E ele sentiu. E aí sim, eu posso dizer sem erro, que doeu mais nele do que em vocês. Ai, pastor, eu não acredito nisso. Aí é outra história. Mas a palavra dá conta. Ele levou sobre si as minhas dores. Ele carregou em cima de si os meus pecados e as minhas transgressões. Você nunca esteve sozinho. Nunca. E só você pode se desapegar dessa dor e permitir que ele te fale em recomeço. Reconstrução. Fala, Senhor, o Espírito Santo precisa frutificar dentro de mim. Mas se você não obedecer a palavra, o Espírito Santo não tem como frutificar dentro de você. Se você não obedecer a palavra, o Espírito Santo não tem como frutificar dentro de você. Comece obedecendo a palavra. Eu queria apresentar o céu agora. A sua situação. A sua situação espiritual. Quanto tempo de convertido você tem? Pelo amor? Pelo amor. Quanto tempo de convertido? O quanto da palavra que você conhece? Pelo amor de Deus! O quanto de experiência que você já teve com Ele? O quanto de livramento que Ele já te deu? Pelo amor de Deus! Fala com Ele sobre a sua família. Fala com Ele. Fala, Senhor, eu venho de uma família. Que família que você vem? Que terra que você veio? Fala, Senhor, eu vim de uma família onde todo mundo é ruim. Eu vim de uma família onde todo mundo é maledicente. Eu vim de uma família onde todo mundo é ingrato. Onde as pessoas usam o que não tem para serem más, indiferentes. Eu vim de uma família mergulhada na feitiçaria. Fala com ele. Peraí. Uma família que adorou o demônio como se fosse Deus. Peraí. E isso é pouco. Eu vim de uma família idólatra, pastora. E para ser idólatra não tem que ter santinho, não. Às vezes, o seu principal ídolo é o teu ego. Eu só faço o que eu quero, pastora. Idólatra. Você colocou o seu ego, o seu eu, no lugar de Deus. O que é que tem feito você querer desistir de servir a Deus? O que é que te leva a roubá-lo? Por que você acha que vir para a igreja, escutar a palavra e continuar maledicente e ruim? Não, pelo amor de Deus. Pastora, a sociedade me recrimina. Recrimina?
A sociedade não gosta de pobre. A sociedade não gosta de negro. A sociedade não gosta de feio. A sociedade não gosta de gordo. A sociedade não gosta de gente inibida. A sociedade não gosta de gente humilde. A sociedade louva a arrogância. Quanto mais ignorante, arrogante, quanto mais desprezo manifesto, eles chamam de autoconfiança. Fulano é autoconfiante. A sociedade é hipócrita. E daí? E daí? Até quando você vai ficar nessa? Você vai se encolher porque o outro te olha com o olho torcido. Que olhe do jeito que quiser. Eu vou ser eu. Ah, pastora, todo mundo me acha feio. Sim, e o principal é você. Sim, e enquanto você achar, todo mundo vai achar. E ainda vai falar que acha. Fala com o Espírito Santo. Fala, Senhor, me ajuda a lidar com esse conceito de feiura que eu tenho de mim. Fala com ele. Você está pensando, pastora, não, isso é sério. Tem gente que sofre, não se levanta, não cresce com Deus por causa dessas bobeiras. Fala com ele. Mas, Senhor, eu não consigo abrir minha boca, porque todo mundo ri de mim. E daí que ria? Se ele te der uma mensagem, que ria. Você não está aqui para ser louvado e nem ridicularizado. Você está aqui para passar uma mensagem. Eu queria que você mandasse lá para o céu. Senhor, eu quero ser um adorador. E a partir de hoje eu quero exercer o ministério sacerdotal. Eu vou aparecer diante do Senhor e vou matar a minha carne com o conhecimento da palavra. Fala lá com ele, de hoje em diante. Aí você vai ver o demônio cair. Irmão, você derrota o demônio com uma palavra. Você não tem noção. O problema não é o demônio, é você. O problema não é o demônio, o problema é você. Fala, Senhor, eu entendi essa palavra. Eu vou mudar. Eu me abro. Verbaliza, igreja. Eu me abro para receber essa palavra. Eu vou te priorizar. Pastor, eu não gosto de vir na igreja. E você acha que eu gosto? Mas é na igreja que a palavra da fé é revelada. Então eu venho porque eu preciso da revelação de Deus. Não tem esse negócio de gostar. Ai, pastor, na igreja tem pessoas chatas. Eu também acho. E você? E aí, você me acha chato ou te acha chato? Mudou o quê? Fala com o céu. Senhor, eu quero mudar de posição espiritual. Eu preciso que o Senhor se una a mim. Me dá mais uma chance. Eu vou amanhecer lendo a Bíblia, orando, jejuando e agindo. Fala com ele. Eu vou me levantar, eu vou chegar cedo na igreja, eu vou parar de matraquear. Eu vou dobrar o meu joelho, se você pode. Se você não pode, fique em pé. Ou senta, curva a cabeça e começa a falar com ele. Comece a mandar palavras lá para cima. Orações sinceras lá para cima. Pedindo de socorro lá para cima. Experimenta fazer isso. Fala, Senhor, eu vou vir para as intercessões. Eu vou começar a mudar. Eu quero me despontar para aprender a ser líder, a amadurecer, praticar a tua palavra. Você que está fazendo a campanha do Salmo, aproveita e apresenta a sua campanha para o Senhor. Apresenta para o céu e fala, Senhor, eu tomei uma decisão de obedecer.
para o Senhor. Não se trata de você. Se você recebeu 20% da palavra, você entendeu que não se trata de você. Se trata dele. E ele escolheu te abençoar. Não sou eu que estou dizendo isso, foi ele que disse. Presta atenção. Apresenta esse salmo ao Senhor, porque tem uma unção de vitória. Tem que você entender isso. Presta atenção. Aonde é uma unção de vitória específica para abrir portas que nunca foram abertas. Amém. Aleluia. Para fazer você vencer o que você ainda não venceu. Eu estou falando de um passo acima de tudo que você tem vivido. Eu queria que você começasse a agradecer a Deus, porque esse salmo representa a sua aliança com Ele. Esse salmo significa que você é ligado à cruz, que você é ligado ao sacerdócio de Jesus Cristo, que você é um sacerdote de Deus, que você tem um compromisso com a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E tem pessoas, não são todos, quem é, vai saber que é. Você vai pegar um pouquinho desse salmo na sua casa e você vai colocar no alto da sua cabeça. E quando você fizer isso, você vai perceber que Ele está com você. Que a tua vitória já chegou. Você vai enxergar. Toda dimensão de medo, dúvida, vai desaparecer. Você entendeu isso? Então deixa eu falar de novo. Não se trata de coisas que você está bem, não. É coisa que você nunca conseguiu. Passou esse passo aqui, eu nunca dei. Eu cheguei até aqui, mas aqui eu nunca fui. Quando você chegar na sua casa, e eu faria meia-noite, na virada, meia-noite é virada. Virada, o amanhecer de um novo dia. Ok? Você vai pegar um pouquinho desse sal, vai colocar bem no alto da sua cabeça. E você vai dizer, na tua oração, você vai dizer assim: Pai, eu recebo as instruções. Você vai ver, vai começar a vir instrução para você. Instrução. Pastor, o que é instrução? Você vai começar a ter lógica. Os caminhos da vitória, que para você não tem lógica, você vai começar a ver lógica. Vai ser uma experiência sobrenatural, determinante. É uma coisa forte. Agradece aos céus agora. Fala, Senhor, coloca essa unção. Posso suas palavras? Fala, Senhor, eu tomei posse, o Senhor já colocou. Pai, nós consagramos esse salmo e nós te agradecemos. É forte demais. Vai falando com os teus filhos, com as tuas filhas. Aleluia. Se renda a Ele. Fica armado, não, se renda. Não fica com vergonha, não. Ele diz assim: eu falei que você não queria fazer, ninguém. Aí para com isso. Se renda a Ele. Se renda. Pastor, como é que eu me rendo? Adorando Ele. Chegamos ao final da nossa reunião, mas você pode adorar Ele. Adorar Ele. Vai adorando Ele. Adora Ele. Adora com toda a sua verdade, com toda a sua fé, com toda a tua confiança. Sacerdotes, recebam altar, minha vida, todo meu ser, tua noiva, sou Senhor. Glorifica-me.
guardados e protegidos pela tua mão. Livra-nos de todo acidente e incidente. Espírito Santo, seja o governo único da nossa alma, para que na nossa vivência Jesus Cristo seja o único glorificado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe,